Leitura do dia 25 de março, Salmo 78, do versículo 40 ao versículo 66. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos. E atirou para o meio deles quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens. E deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Salmo 105, do versículo 16 ao versículo 45. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para, a seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã.
E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou as trevas que a escurecessem, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu. Abriu a penha e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Salmo 106, do versículo 1 ao versículo 28. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto, e livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo,
mas fez definhar a sua alma. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã, e cobriu a gente de Abirão, e lavrou um fogo na sua gente. A chama abrasou os ímpios. Fizeram bezerro em Horebe, e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho. Pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele naquele transe para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes, murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Amém. Você ouviu a leitura do dia 25 de março. Continue ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do dia 26 de março, se assim você desejar, e eu espero que sim, e você insista em continuar ouvindo a leitura da Bíblia. Não desista deste projeto, como eu também não vou desistir de gravar até o final a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Estou gravando também a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que não é na ordem cronológica, mas esta gravação que você está ouvindo é na ordem cronológica. Deus abençoe você de maneira abundante.